E aí, gente, como vocês estão? Bom, no último domingo sem ser esse aconteceu uma situação. O locador da minha casa resolveu pedi-la. Então, do dia pra noite, eu fiquei sem casa. E, bom, eu já moro de aluguel já tem bastante tempo. Bastante tempo. Porque quem não tem casa tem que morar de aluguel, né? Mas essa experiência foi um pouco não vou falar traumatizante, mas assim, me fez pensar muito a respeito, sabe? Porque até então, em todas as casas que eu já morei de aluguel, eu nunca pediram a minha casa. A gente sempre saiu antes, né? Devido a N coisas, normalmente nós saímos antes, devido a planos e objetivos. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, do dia pra noite, na minha porta da minha casa, vieram pedir ela. E já tem, assim, uns 3 anos que a gente estava aqui. E, assim, a casa é muito boa. E bateu aquela depressão, sabe? Aquela depressão de não ter pra onde ir, sabe? Porque, caramba, tipo, depressão mesmo, assim, tipo, caramba, velho. Porque se eu tivesse uma casa, isso não teria acontecendo. Não estaria pedindo a minha casa, eu não precisaria mudar. E assim, quando a gente tira algo de você, é uma coisa muito doida. Principalmente quando se trata de casa, assim, eu sei que a gente vai arrumar outra, que a gente vai conseguir outra, mas isso me deixou muito reflexivo, sabe? Tipo assim, quando tira algo de você e algo essencial, como uma casa, o que, quão miserável você se torna, tá ligado? Infelizmente, essa é a palavra. Foi essa sensação que eu senti. Principalmente quando eu leio muitos livros, então eu me senti um pouco invisibilizado, sabe? Um pouco como uma Macabeia de A Hora da Estrela, que na vida dela não retrata muito isso, né? Ela mora numa república e ela é invisibilizada, ela não tem consciência de si mesma. E eu tenho consciência de mim. Eu tenho. Eu olhei pra lá, tipo, minha linguagem corporal falando que eu não tenho consciência de mim. Mas eu tenho consciência de mim. É... Principalmente, assim, dos meus gostos, sabe? E eu gosto muito de estudar. E eu acredito que eu sou bastante informatizado, embora, claro, tenho muito a que aprender e, assim, não tem como eu focar em todas as áreas da minha vida, porque é muito impossível focar em todas as áreas de conhecimento. Mas isso não impediu que eu ficasse sem casa, sabe? E se eu não conseguisse arrumar outra, pra onde é que eu iria? Entendeu? Então não tem como você não se sentir, cara, um pouco depressivo. E é tudo muito urgente, né? A partir do momento que faz o comunicado, você tem até 30 dias para você sair de sua casa. Pensa, 30 dias. Eu sei que, dependendo da situação, o prazo pode se estender até 180 dias. Mas assim, normalmente você tem que desocupar nesses 30 dias, estourando 60. Muito raro, eu acredito que é muito raro você conseguir desocupar em 180 dias. E você precisa urgentemente encontrar um novo lugar para você estar. E isso mexe muito com a vida financeira, cara, porque mudança é uma coisa muito cara, até mesmo dentro da própria cidade.
dependendo do local, você tem que pagar o caminhão, pagar a pessoa para montar. E pra gente que tem pouca condição financeira, isso é um baita baque. Então, assim, cara, eu tô num momento eu acho que a minha vida inteira eu fui existencialista, mas eu não tinha consciência disso. Agora, lendo um pouco com Clarice Lispector, Franz Kafka, comprei ali o Dostoiévski, que eu ainda não li, Tolstói, né? Eu, cara, até o próprio George Orwell, não sei se o George Orwell pode ser considerado existencialista, mas a obra dele retrata muito essa questão da pobreza e essa questão da luta de classes também. Então, é uma coisa que me deixa muito para baixo, sabe? Esse absurdo da humanidade é uma coisa surreal. Porque se você for parar pra pensar, cara, por exemplo, se eu não encontrasse uma casa e se eu realmente precisasse desocupar urgentemente a casa, tipo assim, pra onde você iria, tá ligado? Praticamente você seria despejado de onde você tá. E isso acarreta um pensamento de escassez tão grande, tão imenso, de pequenez também. Tipo, do que adianta todo o conhecimento que eu adquiri, toda a minha humanidade, sendo que eu estou sujeito a esse tipo de coisa. Nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Nós que não temos condições, não temos o capital financeiro, né? É uma coisa muito doida. Mas na própria semana, eu acho que na segunda ou na terça-feira, a gente encontrou uma casa da qual eu não gostei muito, mas provavelmente nós vamos para esse lugar. Só que já aconteceu uma situação, cara, logo de cara, eu já não gostei muito e uma moça que é um conjunto de casas, né? Uma moça que também mora de aluguel, ela decidiu implicar com a gente visitando uma casa para alugar. E aquilo já me desagradou enormemente. E, enfim, né? Aí eu fico pensando nessa condição humana, cara. Porque é aquela dualidade entre o bem e o mal, das ações e tal. Tudo são ações. Mas, cara, acho que a pior coisa não é nem a pobreza financeira, é a pobreza de espírito. Em que pessoas como esta têm, tá ligado? Porque nós estávamos só indo visitar a casa, a gente não estava nem indo morar na casa ainda. E já encrencar, já querer implicar, escandalizar, porque foi isso que aconteceu. No, primeiro, no momento de uma visita, no momento de uma visita, não era nem um momento de mudança ou dias depois. E assim, ela trouxe toda uma questão de lavar onde passava, porque ela não ia lavar sozinha. Mas, mas é uma questão óbvia que se o espaço é coletivo, a coletividade que vai é, ser responsável para a organização e a limpeza do local, não é só uma pessoa. Só que existe todo um modo e uma maneira de falar, e ela não precisava nem falar isso no momento da entrada, no momento da visita. Poderia falar no momento que já estivéssemos instalados na casa. E o problema nem era só isso,
pô, é cidade pequena, né? Então, isso chegou até o ouvido do locador dessa pessoa, e agora ela vai se mudar, porque aparentemente não era uma boa inquilina, aparentemente não é nenhuma boa pessoa, né? Mas ela vai se mudar porque o inquilino pediu, o locador pediu a casa dela. Mas aí é que tá o ponto, cara. Tipo, tudo poderia estar bem, tá ligado? Se ela não tivesse aberto a boca dela pra destilar coisas negativas. E a coisa negativa bateu e voltou. Lei do retorno. Não posso dizer que eu estou contente, mas não posso dizer que eu também estou infeliz. Só achei algo justo, né? Justo, justíssimo. Mas, cara, é isso. Foi isso que aconteceu. E não sei se já aconteceu com vocês, de um dia pra noite vocês terem que buscar um lugar pra morar, sabe? E bater essa bad de caramba, quão pobre mesmo, né? De dinheiro eu sou, né? Como que, cara, essa questão impacta tudo na vida da gente. Mas é isso. Um beijão pra vocês e até a próxima. Daqui uns dias vocês vão ver um cenário novo aqui. E é isso.